Olá! Hoje vamos dar início à nossa terceira unidade do conteúdo de Direito do Trabalho. E hoje nós vamos aprofundar os estudos e entender melhor como é que funciona o contrato individual do trabalho e como que esse instituto jurídico ele é formalizado dentro das relações de emprego. Iniciando aqui, vamos trazer o conceito, o que seria um contrato de trabalho. O contrato de trabalho ele é um negócio jurídico que vai ser estabelecido entre duas partes. De um lado, a gente vai ter o empregado. Lembrando que, conforme vimos na unidade anterior, empregado vai ser sempre uma pessoa física. E do outro lado, a gente vai ter o empregador. Já o empregador pode ser tanto uma pessoa física quanto uma pessoa jurídica. E o contrato de trabalho é aquele instrumento que vai demonstrar a vontade das partes e que vai estabelecer os critérios, as condições daquela relação de trabalho. O contrato de trabalho, segundo o texto da CLT, mais especificamente o artigo 442, ele pode ser tanto um contrato tácito quanto um contrato expresso. E ele vai informar como é que vai funcionar essa relação de emprego. Então, o que diz o artigo 442 da CLT? O contrato individual de trabalho é o acordo tácito ou expresso correspondente à relação de emprego. Então, apesar de o nome ser contrato de trabalho, ele é específico para a relação de emprego. Tá? Então pode parecer de início um erro técnico, e até é, porque a gente já estudou que trabalho é diferente de emprego. Trabalho é o gênero, emprego é uma espécie de trabalho. Então, a própria CLT trouxe aí essa forma de nomenclatura até não técnica, não tão corretamente, né, técnico. Mas vamos lá, dando sequência, depois de entendermos aqui como é que funciona esse contrato, o que é o contrato de trabalho e que ele rege a relação de emprego, nós temos aí o artigo 443 da CLT que diz: o contrato individual do trabalho poderá ser acordado tácita ou expressamente. Tácito é quando as partes simplesmente começam a agir como empregado e empregador. Não tem ali nada especificamente destinado, claramente especificado, mas começam a agir como se fosse empregado e empregador. Então tem um contrato tácito. E o contrato expresso é quando as partes claramente definem que existe ali um empregado e um empregador. Esse contrato, além de poder admitir a forma tácita ou expressa, ele também pode ser verbal ou escrito. Quando ele é verbal, as partes ajustam as cláusulas do contrato diretamente, sem nenhuma formalização. Quando ele é escrito, essas cláusulas elas são ajustadas em um contrato propriamente dito e depois elas são anotadas no que a gente chama de Carteira de Trabalho e Emprego, a CTPS, né? Carteira de Trabalho e Previdência Social. E a CTPS ela traz as informações. Lembrando que hoje nós temos a forma virtual da CTPS e as anotações são fomentadas, são inseridas através de um sistema específico que é direcionado ao empregador. E quais são os elementos que vão constituir esse contrato? Quais as características desse contrato de trabalho? Primeiro de tudo, o contrato de trabalho ele é um contrato sinalagmático, ou seja, eu vou ter ali bilateralidade. Eu tenho pelo menos ali a definição de dois lados. Não existe um contrato de trabalho de só um lado. Ele não é unilateral, ele vai ser bilateral. E sendo bilateral, com a ideia de sinalagmático, significa que eu vou ter prestações recíprocas dos dois lados, né? Cada um vai ter as suas responsabilidades e obrigações. O contrato de trabalho é sempre oneroso. Não existe contrato de trabalho gratuito, sempre oneroso. Eu sempre vou ter uma contraprestação, seja ela em espécie ou não, mas sempre vai existir uma contraprestação. O contrato é comutativo, porque o lado de um obriga o outro. Então, a gente tem uma complementariedade das funções. As obrigações de um geram obrigações para o outro. Por isso que ele é comutativo, é uma troca de obrigações.
Intuito persona. Nós falamos, quando nós caracterizamos ali o empregado, nós dissemos que ele tem essa característica da pessoalidade. O empregado é aquela pessoa. Então, quando o empregador contrata, ele não contrata qualquer pessoa, ele contrata aquele indivíduo. Então, por isso que o contrato é intuito persona, porque não pode ser substituído. Eu não tenho fungibilidade do empregado. É só aquele. Ele foi contratado, só ele foi contratado. O contrato também, obrigatoriamente, tem que ser consensual. Apesar de trazer a ideia de o contrato de trabalho, ele tem a característica de ser por adesão, ou seja, o empregador traz as cláusulas, o empregado aceita se quiser o trabalho, apesar da gente ter isso na regra, na prática, a ideia central é que o contrato de trabalho ele é consensual. Por quê? Os dois lados chegaram a um consenso. Está naquele contrato expressa a vontade dos dois lados. O contrato também é de prestação sucessiva ou que a gente chama de execução continuada. O contrato de trabalho, na regra, ele não tem um prazo definido, ele não tem um prazo pré-determinado. Ou seja, as prestações elas vão acontecendo ao longo do tempo. O contrato de trabalho não se extingue numa única vez. Eu não vou prestar um único trabalho e vou receber uma única remuneração. Eu vou ter os dois. E isso com o tempo, vai se prolongando com o tempo. E por fim, dentro do contrato de trabalho, eu tenho a chamada subordinação jurídica. Existe claramente uma dependência hierárquica, ou seja, o empregado só vai fazer aquilo que o patrão determinou, que o empregador determinou. Então aí nós temos todos os elementos que vão constituir esse contrato de trabalho. E qual é a função social do contrato de trabalho? A ideia central do contrato de trabalho, ou a função social dele, é proteger o empregado. Lembra que nós falamos aí logo lá no nosso início, lá na nossa unidade 1, nós mencionamos sobre a ideia protecionista da legislação do trabalho, ou melhor, do direito do trabalho. E aí, dentro dessa ideia protecionista, foi criado o contrato de trabalho. E a função social dele, de fato, é proteger o trabalhador nessa relação. Então, ele acaba por eliminar ou direcionar alguns critérios que vão limitar o poderio do empregador sobre o empregado. Então, vai existir a subordinação? Vai, mas ela também é limitada por alguns critérios da lei. E o contrato é o que materializa toda essa limitação. Daí nós temos a essência protetiva deste contrato. Então, ele funciona como uma cláusula geral que vai determinar as condições do trabalho de forma a proteger o trabalhador. Dentro desse contrato, nós temos algumas modalidades especificadas. Qual é a nossa regra? É que o contrato funcione com prazo indeterminado. Mas nós temos outras modalidades de contratação. E uma delas, que é bem conhecida, é o contrato com prazo determinado, que lá na CLT nós chamamos de contrato a termo. Por quê? Porque existe um prazo ou uma condição que, uma vez atingida, extingue o contrato. Artigo 443, parágrafo 1º da CLT. Ele vai dizer: considera-se como de prazo determinado o contrato de trabalho cuja vigência dependa de termo pré-fixado ou da execução de serviços especificados, ou ainda da realização de certo acontecimento suscetível de previsão aproximada. Então, note que o contrato com prazo determinado ou o contrato a termo, ele já tem uma visão do final, já se inicia sabendo quando será concluído, ou pelo menos tendo uma previsão de quando será concluído. E o parágrafo 2º do 443, ele direciona quando é que poderá ser utilizada essa modalidade contratual. Então, ela só pode ser utilizada quando a natureza do serviço seja transitória ou que o prazo tenha uma justificação para ser transitório. Ou ainda, quando a atividade empresarial for
de caráter transitório. Então, nos primeiros pontos, nós temos ali que ou a atividade empresarial ou o próprio serviço, a própria função, ela é transitória, não é permanente, não é algo que vai ser executado com um período longo, é algo que já tem um período pré-determinado. Então, aí nós temos a possibilidade da contratação com prazo determinado. E além dessas possibilidades, nós temos uma que é muito conhecida, que é o famoso contrato de experiência. O contrato de experiência, ele é com prazo determinado, porque ele já tem uma data para iniciar e uma data para concluir. Tá? Então, nesse ponto, nós temos ele integrando ali a exceção, que é a modalidade com prazo determinado. O artigo 445 da CLT diz que o contrato de trabalho por prazo determinado não poderá ser estipulado por mais de 2 anos, observada a regra do 451. Então, aqueles transitórios, aqueles que têm essência transitória, são as atividades ou funções empresariais que não ultrapassem 2 anos. Por conta disso, o contrato de trabalho determinado ele não pode ter prazo superior a 2 anos. E o contrato de experiência, como ele é uma modalidade muito específica, ele tem um prazo de duração diferenciado. Está lá no parágrafo único do 445. E aí ele diz que o contrato de experiência não poderá exceder 90 dias. Então, notem aí que o prazo diferenciado para o contrato de experiência. O artigo 451 diz que o contrato com prazo determinado que tácita ou expressamente for prorrogado mais de uma vez, passará a vigorar sem determinação. Então, olha só, lá no determinado eu tenho prazo máximo de 2 anos desse contrato. E se ele for prorrogado por um período superior, esse contrato deixa de ser um contrato determinado e passa a ser um contrato indeterminado. Então, olha, dentro desses 2 anos, eu tenho que dividir a contratação. Eu posso contratar e destratar uma única vez, desde que não supere esse prazo de 2 anos. E uma vez finalizado esse prazo de 2 anos, eu não posso imediatamente recontratar. Então pode vir a ideia, então basta que eu faça um contrato de 2 anos, destrato, depois contrato novamente. Não é assim que funciona. A legislação traz um período chamado de quarentena de contratação. Então, uma vez finalizado esse primeiro contrato, esse tempo de 2 anos, o empregador vai ter que, ou o contratante, vai ter que passar 6 meses de quarentena para poder recontratar aquele contratado anteriormente. Isso está lá no 452 da CLT, que diz: considera-se por prazo indeterminado todo contrato que suceder dentro de 6 meses a outro contrato determinado, salvo se a expiração deste dependeu de execução de serviço especializado. Então, notem, ele dá um período de 6 meses de quarentena. Se for contratado antes de completar 6 meses, o contrato automaticamente vira com um prazo indeterminado. E sobre o contrato de experiência, uma observação importante. Nós já vimos que o prazo máximo dele é de 90 dias. Esse contrato de experiência, apesar de ser com prazo determinado, ele obrigatoriamente tem que ser anotado na carteira de trabalho. Então, o contrato de experiência, ele precisa ter o início e o fim registrado na CTPS, para evitar ali a ocorrência de fraudes. Então, nós temos lá no artigo 29 da CLT que diz: o empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar a CTPS em relação aos trabalhadores que admitir, a data de admissão, a remuneração e as condições especiais se houver, facultada a adoção de sistema manual ou mecânico ou eletrônico conforme as instruções do Ministério de Trabalho. Então, a partir do início do contrato de experiência, o empregador tem 5 dias para anotar o início daquele contrato. Finalizou a contratação, ele tem ali a obrigação de registrar também o término. Finalizamos essa modalidade, passamos para o contrato com prazo indeterminado.
E o prazo indeterminado é a nossa regra, então não podemos fugir dessa regra. Todos os contratos, em regra, funcionam com indeterminação, tá? E essa ideia da indeterminação, ela é dividida em dois elementos. Aí nós temos um elemento subjetivo e um elemento objetivo. Um elemento subjetivo que determina aí, que indica essa indeterminação de prazo, é que as partes vão continuar no contrato enquanto elas quiserem. Ou seja, se uma das partes não quiser mais, esse contrato pode ser rescindido e não há necessidade de motivar. Um contrato com prazo indeterminado, ele começa, segue e pode acabar a qualquer momento, à base da vontade das partes. E a ideia objetiva? Qual é o critério, o elemento objetivo da indeterminação do contrato? Como nenhuma das partes está esperando que ele se extingua, ou seja, um contrato que não se sabe quando ele vai acabar, esse ponto especificamente deve ser informado ao outro lado. Então, uma parte que não queira mais o contrato, objetivamente tem que informar o outro lado, tá? Então, quais são os critérios que serão adotados para a extinção, para a existência da finalização desse contrato de trabalho? Primeiro, para que o contrato de prazo indeterminado seja extinto, tem que obrigatoriamente haver aviso prévio. Então, uma parte informa a outra que não quer mais continuar com aquela relação, tá? Primeiro ponto. Pode haver também a existência de períodos de interrupção e de suspensão nesse contrato de trabalho. Como ele não tem um prazo final, como não se sabe quando ele vai acabar, ele pode ali, em algum momento, ser interrompido ou suspenso. E, por fim, dentro da ideia do contrato de trabalho, surge também a possibilidade de o Instituto da Estabilidade. Ou seja, tem alguns critérios definidos na CLT que garantem a continuidade do emprego para aquela relação, para aquele trabalhador. Tá? São situações muito específicas que nós abordaremos em um ponto específico, um ponto determinado. E para a gente finalizar a ideia do contrato de trabalho, das modalidades de contrato de trabalho, nós temos o contrato intermitente. O contrato de trabalho intermitente, ele nasceu com a reforma trabalhista, visando ali as necessidades de se adequar às relações de trabalho. Lembrando que o direito do trabalho, ele é um direito dinâmico, ele vai se adequando conforme a sociedade vai se modificando. E aí nasceu a necessidade de criar uma outra modalidade. Então nós já vimos o prazo determinado, o prazo indeterminado e agora vamos falar do intermitente. Artigo 443, parágrafo 3º da CLT diz: considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo alternância de períodos de prestação de serviço e de inatividade determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas. Então, o intermitente, ele é um contrato de trabalho que eu não tenho um fim pré-estabelecido, mas ele funciona não diretamente, ele funciona por períodos. Então, o empregado continua sendo empregado, a gente está dentro de um contrato de trabalho, o empregado é chamado, realiza a tarefa e depois que realizar a tarefa, ele não volta mais para o contrato, mas o contrato continua ativo. Então, no intermitente, eu tenho um contrato ativo, mas que não funciona numa sequência integral. Ele tem intervalos de atividade de trabalho. Mas para que o contrato de intermitência, o contrato de trabalho intermitente funcione, a CLT traz alguns requisitos. O primeiro requisito é que esse contrato obrigatoriamente tem que ser de forma escrita. Então, não há intermitente verbal, sempre de forma escrita. E tem que dizer exatamente o valor da hora trabalhada.
Lembra que o empregado ele vai trabalhar ali por períodos, ele não vai trabalhar a sequência inteira da jornada de trabalho. Não tem uma definição de frequência, é por períodos. O empregador precisou, ele chama. Vai lá, o trabalhador exerce a função e depois sai. E ele recebe pelo tempo que ele esteve à disposição. Então, como ele vai receber por esse tempo à disposição, a hora tem que estar pré-definida nesse contrato escrito. Segundo ponto, o valor da hora não pode ser menor do que o valor da hora do salário mínimo. Então, a hora que a gente chama de hora mínima não pode ser inferior à hora mínima. E para que esse empregador chame esse empregado para trabalhar, a convocação tem que ter antecedência mínima de 3 dias. Então, quero que trabalhe para mim. Eu tenho que informar, eu tenho que entrar em contato com esse empregado 3 dias antes do dia que eu quero que ele trabalhe para mim. E, por fim, o empregado pode ou não confirmar a ida para o trabalho. Ele tem 1 dia para fazer essa confirmação, se vai ou não aceitar o chamamento. Então, esses são os critérios específicos para o intermitente. Então, nessa aula, nós abordamos aqui o conceito, os critérios e as características estruturais e finalísticas do contrato de trabalho e fizemos uma abordagem abrangente sobre as modalidades contratuais, especificando os critérios de cada um. Então, agora nós conhecemos o contrato de trabalho individual e as modalidades de contrato com prazo determinado, indeterminado e intermitente. A partir da nossa sequência de estudos, nós vamos aprofundar na relação contratual. Então, segue comigo estudando e eu te espero na nossa próxima aula.